Bom dia, paz do Senhor a todos. Que bom estarmos aqui juntos, né? Hoje nós estamos iniciando o nosso programa, edificando com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Bom dia, pastora Beth. Bom dia, pastor Walter. Bom dia a todos. Que Deus te abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, que você possa estar desfrutando nessa manhã da presença doce do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Vamos fazer uma oração, vamos estar orando, né? Antes de entrarmos em qualquer comentário, antes de nós falarmos algo mais aqui. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito e pela rica e preciosa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nesta manhã. Fale conosco, Senhor Deus, fale com cada um que estará participando, ouvindo a sua palavra. Venha usar aqui a instrumentalidade da pastora Beth, que vai estar ministrando aqui. Nós vamos estar aqui compartilhando juntos e cremos que vai ser uma manhã maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, nós temos um tema que é o batismo no Espírito Santo. E talvez para muitos é um assunto complexo, talvez para muitos não entendem, não compreendem o que é isto, mas eu acredito que nós vamos aqui nesta manhã, né, pastor? As coisas vão ficar bem claras, em nome de Jesus, amém? Então, o nosso tema é o batismo no Espírito Santo. E nós temos uma leitura bíblica aqui, 3 versículos, que está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. Isto é uma introdução excelente que vai trazer uma luz muito clara aos nossos entendimentos para nos ajudar. Diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que diz mais a palavra? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém?
Deus abençoe. Obrigado você que está interagindo conosco aí, a Yara Nunes. Bom dia, Yara, Deus abençoe. Está aí irmão Marquesan, pai do irmão Helber, sua esposa Manuelina, Deus abençoe também. E você pode interagir conosco, pode trazer aqui uma palavra, uma mensagem, compartilhando, e vai ser uma manhã maravilhosa, maravilhosa, em nome de Jesus, amém? Então, está aí esses textos bíblicos que traz para nós uma clareza muito grande, como começou tudo, né? Bom dia, paz do Senhor, meus pastores abençoados. Obrigado, irmão Marquesan, né? E então vamos lá, né, pastora Beth? Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. E eu tenho um modo de entender que para nós falarmos de algo, nós temos que primeiramente ter a experiência vivido, né? Sobre aquilo que estaremos falando, né? Como que nós vamos falar sobre algo que nós nunca experimentamos, nós nunca vivemos aquilo? É como comer uma comida, né? Como que você vai dizer que essa comida ela é ruim ou é boa se você nunca experimentou? Então a pastora vai trazer aqui como isso aconteceu na sua vida, como é que foi essa experiência do batismo no Espírito Santo. Bom, nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo, é uma responsabilidade grande. E sabemos que ele tem muito mais para nós, que nós nunca cessamos de aprender do Espírito Santo, com o Espírito Santo, e estar vivendo uma vida em Espírito. E é importante nós sabermos que Deus é conosco em todas as estações da nossa vida. E nós temos as estações, né? E a estação da presença do Espírito Santo na minha vida começou em 1980. Quando... Eu fiz parte, né? Estava lá. Nós já éramos namorados, né? Meus pais tinham permitido nós estarmos namorando. Nós éramos adolescentes, jovens, muito jovens. O pastor Val tinha acabado de completar 17 anos, eu ainda estava na casa dos 15. Longo tempo agora. Isso em 1980, né? E nós fomos para a igreja na ocasião após carnaval, e eu nunca havia me adentrado a uma igreja evangélica, e ali eu fui com ele me convidou, a família dele já fazia parte da igreja, e eu pertencia a uma igreja cristã, mas não evangélica. E fui criada na igreja cristã, não evangélica, mas uma igreja que meus pais me ensinaram acerca de Jesus. Não da tal maneira que eu gostaria de aprender. Mas quando nós fomos ao primeiro culto que nós assistimos, ali participamos, quando fez o convite, e eu aceitei Jesus como meu Salvador, e meu esposo também, e nós ali começamos uma vida cristã. E eu já senti uma grande diferença a partir do momento em que eu fiz a decisão por Cristo. Eu nem estava compreendendo o que era aquilo, mas eu senti algo diferente na minha vida. E eu tenho certeza que aquele algo diferente, que eu falo o milagre da salvação, foi a vinda, a presença do Espírito Santo na minha vida. Desde então eu comecei a vencer todas as críticas, né? Porque uma jovem adolescente, na plena fase, né, que ela está ficando moça, que ela está moça, começando aquela vida de jovem, ela toma a decisão de mudar de comportamento, né? Passa a ter um comportamento voltado para Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Eu passei a ter um comportamento voltado para Cristo Jesus. E aquela mudança que teve foi a presença do Espírito Santo. Mas eu tinha muito desejo ainda mais do Senhor, como continuo tendo, porque a gente tem que continuar sempre desejando mais o Senhor. E então nós nos batizamos no final do ano, no dia 2 de novembro, né, dia de finados no Brasil. Nós batizamos no mesmo dia também. E naquele dia eu preguei na rodoviária da cidade, e como era dia de finados, muita gente passando em frente à rodoviária, porque era um culto era o caminho, público, né? Era um culto evangelístico evangelístico após o batismo. Sim. E então
já comecei a falar ali com um pouco de ousadia, né? Tão jovem, sem experiência, mas ainda não havia recebido o batismo com o Espírito Santo, que era confirmado na minha vida através que nós cremos, que nós fomos ensinados, através de falar línguas estranhas. Mas aqui no texto que nós lemos, quando os discípulos foram cheios e tiveram ali, no versículo fala aqui no versículo 14, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, nas línguas faz parte, é um sinal visível, né? Porque às vezes nós temos o Espírito Santo, mas nós sentimos que está faltando um pouquinho no copo para derramar, né? Está faltando um pouquinho para acabar de encher. E quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, parece que você ficou tão cheio ali que está transbordando, né? Eu me lembro da experiência que aconteceu até o batismo. Eu não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Eu batizei nas águas como confirmação da minha fé, mas o batismo com o Espírito Santo veio na primeira ceia que eu participei. Foi ainda, eu creio que no mês de novembro, que eu participei dessa primeira ceia, e de 1980. Então eu fui assim, eu chorava muito, eu não conseguia me conter nas lágrimas, sentindo a presença de Deus, e de repente eu comecei a falar palavras que não eram minhas, que não eram naturais minhas. E desde então continua isso sobre a minha vida. Falar em línguas para mim é um privilégio, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu tenho relacionamento com Ele, mais eu tenho vontade e começa a fluir de dentro de mim o dom de línguas. Amém, graças a Deus. E isto aconteceu num culto de Santa Ceia? Como que foi? Você lembra dessa... Foi num culto de Santa Ceia, né? O primeiro culto que eu participei da ceia, assim, eu participante da ceia, né? Então, de repente, nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Tudo é um processo. Então, por isso que é importante nós regularizarmos a nossa situação diante de Deus, para que nós tenhamos completa liberdade. Porque, de repente, existe algo em nós mesmos que nos impede de receber. Não é o Espírito Santo que não quer nos batizar. É nós que colocamos barreiras para que o Espírito Santo haja em nossa vida. Porque se nós buscamos, nós precisamos confiar e desejar o batismo com o Espírito Santo. Amém. O batismo com o Espírito Santo parte do nosso desejo de ter maior relacionamento com Ele e confiar nas promessas do Senhor. Amém, graças a Deus. Às vezes muitas pessoas ficam um pouco atemorizadas, com medo, né? E isso impede a liberdade da ação do Espírito Santo na vida dele. E quando você falou sobre a sua experiência de salvação, de conversão, ao ser batizada, e ali você já estava pregando, dando testemunho, mas até então você ainda não tinha a experiência do batismo no Espírito Santo. Mas a salvação você já tinha uma experiência profunda e maravilhosa. Quer dizer, então é importante destacar essa distinção que existe entre a salvação e o batismo no Espírito Santo. São duas coisas distintas, né? Sim. São duas coisas distintas. Não é o fato de se já somos salvos, já somos batizados no Espírito Santo. É diferente. O batismo no Espírito Santo é uma outra experiência maravilhosa. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, quando nós começamos a falar da nossa fé, nós passamos a vivenciar a experiência do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós. Porque todo cristão, ele tem o Espírito Santo. Desde que ele declara, nós não podemos ser pequenos cristos e não ter o Espírito Santo. Se nós declaramos que nós somos cristãos, pequenos cristos, então nós temos que ter o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida. Mas qual a diferença? Todos os que aceitam Jesus, todos aqueles que servem Jesus, independente da igreja, eles têm a presença do Espírito Santo. A diferença é que quando você busca
crê que Deus tem algo mais para você. Você não fica satisfeito só com a salvação, aquela graça salvadora, mas você quer ter uma experiência, algo que a palavra não é buscando em si mesmo, mas buscando na palavra e aprendendo na palavra que não é só o batismo nas águas, mas que é também o batismo vindo da parte de Cristo Jesus para nós, que João declarou ali. Então, a diferença, aquele que não é batizado com o Espírito Santo, ele pode e ele é salvo, desde que ele receba Cristo Jesus. Ele já é salvo, ele já tem a presença do Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo, ele nos leva a uma dimensão de serviço, de trabalho. Você Aleluia. passa a ter Amém. mais ânimo, mais disposição para pregar o Evangelho, mais disposição, e sabe que você pode desfrutar mais de Deus na sua vida. É uma ousadia maior que o crente recebe. É aqui o termo que é um impulso, né? Aqui nós usamos a expressão um boost na vida, né? Do cristão, né? É como aconteceu com Pedro. Quem era Pedro? Até então, negando, e de repente no Pentecoste prega para uma multidão. Então, é o que diz, né, no começo de Atos ali, que diz assim: recebereis sobre vós, né, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria e até os confins da terra. E esse poder que vem sobre nós, nós temos a coragem de deixar a nossa pátria e vir para outra nação para pregar o Evangelho. É isso que nos conduz, que nos leva a uma determinação. É a ação do Espírito Santo em nós, que nos faz sair da porta da nossa casa e fazermos missão na casa do nosso vizinho, evangelizar os nossos vizinhos, evangelizar as pessoas e falar de Cristo Jesus. Não olhando mais para a nossa condição, mas olhando para Cristo Jesus. É algo que nos liga de uma forma muito forte, difícil até mesmo de se explicar. É interessante, nós já ouvimos, já lemos experiências diversas de pessoas que tiveram com relação ao batismo no Espírito Santo. E eu não esqueço de uma matéria que nós lemos num jornal evangélico, né? E uma história narrada e registrada pelos nossos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles ali no campo missionário, no estado do Pará, onde eles começaram a implantar aquele trabalho, quando eles ali efetuavam um batismo nas águas, porque ocorre muito quando a pessoa está sendo batizado nas águas, e a alegria, a presença do Espírito Santo é tão impactante na vida da pessoa, que ela recebe o batismo com o Espírito Santo também, naquele momento. Então, eles registram que naquele batismo que eles estavam efetuando, uma das pessoas que estava ali sendo batizada, e ao sair das águas, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ao receber o batismo no Espírito Santo, ele falava em outras línguas. E havia uma pessoa que estava assistindo o batismo, ele era de origem árabe, e aí ele disse: essa pessoa está falando a minha língua. Essa pessoa está falando a minha língua. E é realmente o que aconteceu no Pentecoste. Porque era uma festa onde judeus de todas as partes vinham para a celebração. E judeus que viviam em diferentes países, e que eles falavam a língua daquele país. É como nós estamos aqui hoje, morando nos Estados Unidos, a nossa língua de origem é português, mas nós falamos o inglês. Então o que ocorre? Aquelas pessoas que estavam visitando naquele momento, eles estão falando a minha língua. Ele está falando a minha língua. Quer dizer, houve ali uma manifestação sobrenatural, aonde aquele batismo, o derramar do Espírito Santo na vida deles, concederam-lhe o dom de variedade de línguas, né?
e outras mais. Amém? Então, isso é bom, essa clareza para nós aqui, porque nós não estamos aqui para uma análise teológica. Nós não estamos aqui para uma análise teológica. Por que não? Porque a nossa intenção é trazer uma orientação, um auxílio bem simplificado, uma linguagem simples e prática. Por quê? Nós queremos, né, com isto, auxiliar aqueles que às vezes têm até medo. Não, fico com medo de orar para receber o batismo com o Espírito Santo, ou fico com medo de falar em outras línguas, né? E lamentavelmente, às vezes, isto aí até é usado como crítica, né? E muitas pessoas fazem anedotas, piadinhas a esse respeito e desconhece o quanto isto é maravilhoso para a nossa vida espiritual. Como você disse, é uma força, é um impacto, é um mover de Deus nas nossas vidas que vai nos tirar da área de conforto e vai nos dar autoridade e ousadia para testemunhar, né? Então, isso nos mostra e nos revela com muita clareza. Às vezes nós podemos pensar, o fato de como o tema nosso está relacionado ao movimento pentecostal, né? O tema para nós esses dias que nós vamos estar estudando está relacionado ao trabalho pentecostal, o verdadeiro pentecostalismo. Então, para nós falar sobre o movimento, sobre o Pentecostes, nós temos falado do batismo do Espírito Santo. Nós já abordamos sobre a pessoa do Espírito Santo no domingo passado, num formato diferente, mas agora nós vamos estar com esse formato. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre o batismo no Espírito Santo. Não é que existe, vamos dizer assim, mas e quem é tradicional? E quem é pentecostal? Será que lá no céu vai ter um espaçozinho para cada um, separado? Nada disso, nada disso. Nós já vimos aqui que a experiência da salvação é uma, e a experiência dos dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, é outra. É como né, é o derramar, encher esse copo com água aqui, vai enchendo até derramar. Então, é assim a nossa vida com Deus. Então, batismo no Espírito Santo é algo muito simples, esta é a verdade, muito simples. Hoje pela manhã eu estava pensando, e a Bíblia nos fala que nós somos templo, nós somos casa. Ela várias vezes refere a nós como uma habitação, e nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, toda a habitação, ela tem as paredes, né? É uma construção. Mas a construção em si, se você faz uma reforma, quando nós aceitamos Cristo, nós já somos construídos para Deus, né? Nós já fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para que nós sejamos a habitação do Pai, a habitação do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos Cristo como o nosso Salvador, é uma mudança de vida que nós não vamos viver mais para nós mesmos, e nós passamos a viver para Cristo Jesus. Essa é a diferença, né? É a diferença de quando nós estamos na presença do Senhor, que nós passamos a tê-lo em nossa vida. Então, a salvação, ela nós somos regenerados em Cristo, nós somos justificados em Cristo, nós nascemos de novo, nós passamos a ter uma nova vida com Deus, experiências diferentes, né? Novas experiências, saber que Deus é o nosso Pai, que Deus está conosco, que Jesus morreu por nós na cruz e que verdadeiramente nós somos salvos através da graça, através do poder que há em Cristo Jesus. Mas a nossa casa precisa de algo mais.
Nós precisamos de colocar luzes, Cristo é a luz da nossa vida, nós já estamos com a casa clara, mas nós precisamos mobiliar a nossa casa, nós precisamos colocar o nosso jeito na casa, precisamos colocar as mobílias adequadas, os lugares adequados, os arranjos, o que nós precisarmos dentro da casa. Assim é a vida do cristão, ele precisa colocar coisas novas dentro da casa. Essa casa agora, ela precisa ter algo que identifica a presença do dono. E o dono dessa casa, quando nós recebemos Cristo Jesus, o dono dessa casa é Cristo. E para evidenciar a presença de Cristo Jesus, ele diz que não nos deixariam órfãos, mas nos enviaria o Consolador. E o próprio João diz que ele batizaria com fogo e ele batizaria com o Espírito. Então, essa evidência tem que estar na nossa casa, no nosso ser. Então, buscar a presença do Espírito Santo, buscar Deus, não quer dizer que nós somos perfeitos. Pelo contrário, nós somos imperfeitos e nós somos aperfeiçoados em Deus, pela graça que há em Cristo Jesus. E a presença do Espírito Santo nos levar a um comportamento mais profundo com Deus. E o que evidencia essa presença para nós que declaramos que somos pentecostais, que cremos no batismo com o Espírito Santo e já recebemos e temos essa evidência, esse batismo, a pessoa não é obrigada a ter esse batismo. Mas não é por mérito meu, nem é por mérito de qualquer outra pessoa. É pelo nosso desejo de receber e sabermos que é a graça dele, que é o poder dele manifesto em nós, que é promessa de Cristo, e a promessa é para todos. Ele não faz distinção de pessoas, é para todos. O que precisa é você tirar sua timidez de lado, a sua vergonha, o seu julgamento e pensar que você não pode. Você pode sim, e Deus tem para derramar sobre nós, porque ele fala que nos últimos dias derramaria do Espírito Santo dele sobre toda a carne, e os filhos profetizariam, falariam novas línguas, e tudo isso é para nós. Nós vamos estudar pela frente sobre outros assuntos, mas hoje nós estamos falando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Então, que eu quero falar, pode falar, pastor? Concluindo você dizendo aí, dessa referência que você citou, da promessa que se diz respeito a todos, né? Tem um texto bíblico aqui, Ótimo. Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Está falando do batismo nas águas aqui, né? E aí ele complementa: e recebereis o dom do Espírito Santo, né? Aí já falando sobre o que aconteceu sobre a vida deles naquela hora, que foi o fogo, né? Que você citou, João, eu batizo com água, mas esse aqui batiza com fogo, né? Graças a Deus. Então esse fogo caiu na vida dos apóstolos ali em Jerusalém, quando eles foram ali a orar, reunidos, conforme que Jesus diz: olha, vai para Jerusalém, ficai lá, buscando e aguarda lá que vai derramar fogo mesmo, né? Graças a Deus. E aí no versículo 39 ele complementa: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Chegou a nós, né? Amém. Chegou a nós. E tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Olha que maravilha! A todos quanto nosso Deus chamar. Então essa promessa diz respeito a mim, né? Aqui a pastora Beth, a você que está aqui. Nós queremos te encorajar nesta manhã, né? Vamos estar na presença do Espírito Santo. Vamos buscar. Aí você me pergunta: pastor, tem uma fórmula? Tem um cerimonial, né? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos marcar um dia? Vamos marcar uma hora? Vamos fazer uma cerimônia para isso? Olha, eu quero dizer para você que o batismo no Espírito Santo não existe fórmula, tá bom? Não existe fórmula. Às vezes você já participou de alguma reunião e alguém orando para batizar com o Espírito Santo e às vezes tem pessoas que dá até curso de falar língua estranha. Epa, tá errado aí. Meu Deus, vamos parar com isso.
não se envolva com esse tipo de coisa, certo? O batismo no Espírito Santo é, como diz a pastora, é algo que está em você com o Espírito Santo, com Deus, na sua intimidade. Você ora, você busca, você pede e Ele vai te dar. Ele vai te dar, Ele vai te conceder. Tudo vai depender. Então está bem claro, né? O que é o batismo no Espírito Santo? É uma coisa muito simples, é um dom do Espírito que nos concede, e essa manifestação maravilhosa, né, do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos dá esse dom, né, de variedade de língua estranha. Amém. Isso é o Espírito Santo que faz. Você, se tem alguma questão, alguma polêmica, algum problema, é com Ele, não é conosco. Amém? O importante é o seguinte: eu sou batizado no Espírito Santo, Ele me deu esse dom de línguas, né? A pastora está aqui contando a experiência, ela também alcançou essa bênção, você também pode alcançar essa bênção. Agora, se você não crer e se você questionar, isso vai impedir, vai atrapalhar o Espírito Santo de dar. Então, isso depende de você, amém? Mas vamos continuar aqui, o quanto isso é importante, dar um reforço a mais aqui sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. O quanto hoje, nos dias que nós vivemos, desafiadores, como você muito bem sabe, nós precisamos ser cheios, derramando o Espírito Santo, e nós vamos falar aqui sobre a finalidade, sobre a capacitação do Espírito, e vamos ver que é uma necessidade para os nossos dias, né? Para os nossos dias. Então vamos lá? Nós vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, e que todos têm os seus afazeres, e hoje nós vivemos, temos essa oportunidade, né, maravilhosa de podermos chegar até a sua casa, até você, e falar do Evangelho, falar de Cristo Jesus, e hoje nós falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age em nós de uma maneira espetacular, porque nós pensamos, antes de um homem desenvolver todo esse processo de comunicação, Deus já havia esse processo desde a eternidade, de nos envolver, de entrar na nossa casa, de falar conosco, de adentrar no nosso quarto, no nosso lugar de intimidade, de estar ali conosco de uma maneira espetacular. E hoje, com essa oportunidade que nós temos, por que não passarmos para os outros a experiência, para que outros entendam que esta experiência não é só para alguns privilegiados, mas essa experiência é para todos aqueles que recebem o Senhor, né? Porque este é o propósito central, é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. O Espírito Santo, ele nos capacita. E se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos falar assim: eu não posso fazer isso, não está ao meu alcance, eu falo mal. Moisés mesmo disse, né? Eu nem sei falar, né? A minha língua é pesada. Mas a capacitação do Espírito Santo, ela vem desde sempre, desde o passado, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e hoje em nossos dias, o Espírito Santo habita em nós. Só que hoje, essa manifestação do Espírito Santo, ela é diferenciada, porque o Espírito Santo estava presente na vida dos profetas do Antigo Testamento. O Espírito Santo estava presente nos discípulos ali, quando estavam escrevendo o Novo Testamento, vivenciando o Novo Testamento. E o Espírito Santo continua conosco nos nossos dias. E Ele quer levantar um povo forte, destemido para o trabalho. Porque qual que é o propósito de Deus na nossa vida? É para que nós venhamos a dar frutos e que o nosso fruto permaneça. E qual é o fruto? É o fruto do Espírito Santo, que habita em nós e nos traz a alusão de que nós temos uma vida frutífera, uma vida abundante, para que todos saibam que o Espírito Santo, ele no manifestar de línguas ou não manifestando línguas, ele está no nosso meio e quer nos usar como igreja que foi comprada pelo
preço muito alto, com preço de sangue. Você falando sobre essa capacitação, a importância do batismo no Espírito Santo na vida da pessoa, nós temos que levar em consideração que essa capacitação vem do Espírito Santo. E nós vemos isso na vida da igreja. Não foi que isso aconteceu ali no Pentecostes? Depois do Pentecostes, a igreja sai a pregar o Evangelho. Os discípulos já não eram mais os mesmos. Não. Já não eram mais os mesmos. Então, o batismo, o derramar, o ser cheio do Espírito, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, ela muda completamente, é um divisor de águas da nossa vida. É um divisor de águas. Agora, mas quer dizer que quem não tem o batismo no Espírito Santo não vai pregar o Evangelho? Não vai fazer a obra de Deus? Não, nada disso. Calma lá, né? Todos nós estamos debaixo do chamado de Jesus. Ide e pregai o meu Evangelho a toda criatura, todos nós. Mas agora é o seguinte, o revestimento, a capacitação do Espírito Santo sobre nós é diferente, certo? Por que é diferente? É como se, vamos comparar, nós estamos saindo para uma guerra, certo? Nós estamos saindo para uma batalha. Revestido do Espírito Santo, nós estamos mais armados, nós estamos mais preparados, correto? Nós estamos com mais autoridade do céu, nós estamos com mais poder, com mais ousadia. É diferente. Você pode, se você não tem o batismo no Espírito Santo ou não, todos nós temos esse chamado, e graças a Deus o Evangelho foi levado a todos os continentes por pessoas, independente se elas eram batizadas com o Espírito Santo ou não. Isso não importa. Mas acontece o seguinte, quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, ele recebe um poder sobrenatural, que dá-lhe mais ousadia, mais autoridade. Eu quero dizer para você que o batismo do Espírito Santo não é para te dar um privilégio, eu tenho o privilégio de falar língua estranha. Não. Para com isso, não é com esse propósito, não é esse o objetivo, certo? O batismo no Espírito Santo é para trazer renovo, poder, autoridade, alegria, amém, que coisa maravilhosa. Não é para nos colocar na divisão de grupo, né? Eu sou tradicional, eu sou pentecostal. Não, nada disso. Então não interpreta isso desta maneira, certo? Então, o pastor já falou, é uma necessidade muito grande para os dias que nós vivemos, né? É ser revestido com o Espírito Santo. Muito bem, vamos aqui no nosso último tópico, né? Que traz uma clareza sobre as evidências, que é importante destacar este aspecto, né? Este aspecto. Como que nós vamos saber se foi batizado com o Espírito Santo? Nós defendemos, né, o princípio que necessita do sinal, como aconteceu ali no Pentecostes. Ali, todos, diz a Bíblia, né, que eles falaram em outras línguas, né, o batismo no Espírito Santo. E que é o versículo no 3 e o versículo no 4. Foram vistas por eles, repartidas como de fogo, as quais, por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então nós precisamos do sinal, correto? Amém. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, aí o versículo 11 diz assim:
Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós falamos, esse que virá, João já batizava, né? Preparando o caminho do Senhor, já batizava com água. O próprio Cristo Jesus foi batizado com água ali por João Batista. E quando Cristo foi batizado com água, nós sabemos pela leitura bíblica que veio como um pombo sobre Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo, e Deus falava: esse é meu filho amado, ao qual me comprazo, ao qual me alegro, pelo qual me alegro. Então ele fala que Cristo Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essa presença do Espírito Santo, quando os discípulos começaram a caminhar com Cristo Jesus, porque onde Cristo está, não tem como, a presença do Espírito Santo se faz presente. O Espírito Santo ali já trabalhou na vida daqueles homens, recebendo o convite de Cristo, como Pedro foi citado aqui nesta manhã, que ele os chamou para ser pescadores de homens, e ele deixou as redes e foi com Cristo Jesus e começou a pregar o Evangelho, a pregar, falar, a seguir Cristo e testificar que ele realmente conduzia outras pessoas. Porque você só conduz, só outras pessoas chegam a Cristo, chegam ao Senhor, através de alguém chegar a ele e anunciar. Ou ele vê em algum lugar, ele ouvir falar de Cristo Jesus de uma forma ou de outra. Mas esse poder estava sobre eles, aquela coragem de falar de Cristo. Mas eles ainda não conseguiam expressar como um fogo, como diz aqui, né? Ele vai batizar com o Espírito e com o fogo. Ele batizou com a presença do Espírito, mas a presença com fogo veio depois. A presença que veio trazer uma chama ardente sobre eles, que eles não começaram mais, porque nós vemos antes de Cristo morrer e depois de Cristo, depois que Jesus foi assunto ao céu, a diferença, né, de todos os discípulos, mas vamos enfatizar o apóstolo Pedro, que ele teve um encontro diferente com Deus após receber sobre ele o poder do Espírito Santo, que veio através da manifestação de línguas, através da presença do fogo naquele lugar, através de uma presença totalmente diferente. Então, tem a diferença em receber Cristo Jesus, tem a diferença em receber o batismo com o Espírito Santo, e tem a diferença ainda de estar no fogo. Sabe, porque nós precisamos, às vezes a pessoa aceitou Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo, mas cessou ali, ele não falou mais em línguas, ele falou assim: eu não sei o que acontece comigo, eu fui batizado no Espírito Santo, mas só uma vez e nunca mais falei em línguas, nunca mais senti a mesma coisa. É porque você precisa buscar o fogo. O fogo arderá continuamente sobre o altar, diz ali no Antigo Testamento, no tabernáculo. E o fogo vinha de Deus para o tabernáculo, ele que acendia o próprio fogo. Então esse fogo que acende em você, essa chama viva da presença do Espírito Santo, porque você precisa ter uma constância. Isso é muito importante, é fundamental, né, pastor Walter? É interessante você falando sobre isso, sobre a continuidade, e a pessoa às vezes deixou de falar, é porque é o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é um dom do Espírito que é para edificação da própria pessoa. Da própria pessoa. É uma edificação para ela. Às vezes você vai pensar assim: então agora, quando eu receber o batismo, eu tenho que falar língua bem alto na igreja, olha, isso aí é relativo à sua liberdade que você dá ao Espírito Santo. O movimento pentecostal é isso aí, é barulhento, é língua estranha, é tudo mais, interpretação que precisa de ter, porque se eu falo uma língua estranha e que a pessoa não vai entender, aquela pessoa não vai ser edificada.
Que a pessoa não vai receber nada com isso, não vai pensar que você vai falar a língua estranha bem alto aí na igreja, você vai edificar a igreja, que não, porque isso não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com você. O batismo no Espírito Santo é uma experiência pessoal, é sua. Isso é muito importante destacar, né? É muito importante nós sabermos que o batismo com o Espírito Santo, a presença, esse fogo, essa chama, falar em línguas, você não tem que exigir, não se comparar aos outros, tá? Isso aí é um conselho que eu te dou. Não ache que você está superior porque você está falando em línguas, tá bom? E não sentir inferior também, né? E não sentir inferior se você não está falando em línguas. O que você precisa compreender é que precisamos, que nós precisamos buscar isso em Deus. E não quer dizer que você precisa falar constantemente, 24 horas por dia. Não precisa você falar. Você pode falar expressando nos lábios, mas você também pode estar cheio lá dentro e expressando lá dentro. Não estou falando para você abafar o dom que Deus tem te dado. Não estou falando isso. Eu estou falando que ele está sujeito a nós. Não precisamos chegar e fazer um escândalo e causar escândalo, né? Porque a Bíblia nos orienta que nós devemos ter o quê? Sabedoria. É um dos dons, é sabedoria. Então, que acompanha a presença do Espírito Santo, que acompanha ao dom de línguas, é um dos dons. Então, você precisa ter sabedoria. E interessante que eu vejo ali, quando o apóstolo Pedro começou a falar, né? E eles falam assim, mas esses não são galileus? Por que eles estão falando a nossa língua? Quer dizer, não são os indoutos, os incultos, aqueles que não têm tanto estudo? Como que eles estão falando a nossa língua? Tanto dos cretenses como de todas as regiões onde habitavam judeus, e eles falavam, ou aqueles que haviam convertido ao judaísmo, e que falavam em outras línguas, e de repente eles estavam falando. É porque é importante haver, né, que é um outro dom que a gente vai estudar pela frente, mas é importante ter interpretação de línguas. E muitas vezes você vai estar falando em línguas e você pensa assim, eu estou falando em línguas e não estou entendendo, ou para que está servindo isso? É para a sua edificação própria, tá? É para você estar se edificando, porque quando você está falando em línguas, de repente o Espírito Santo já começa a falar na sua mente e falar para você, e você sentir, você está querendo falar aquela palavra com Deus, você está recebendo aquela palavra de Deus e você começa a falar em línguas, mas dentro de você aquela língua já está sendo interpretada. Esquece dessa palavra. Interpretada. Thank you. Enrolou a língua aqui, gente. Mas graças a Deus por isso. Mas você tem toda a oportunidade de Deus para crescer, para receber mais, para ser cheio, para ser transbordante, né? Porque quando começamos a transbordar, começamos a alcançar, nós passamos o fogo, passamos, né? Fala que uma brasa sozinha não faz um fogo, né? A brasa precisa aquecer os outros carvãozinhos, as outras brasas que estão do nosso lado. Quem sabe hoje nós estamos no carvãozinho e está uma brasa aquecendo nós aqui, nós pegando Amém. fogo, né? Ou Jesus. Nós estamos uma brasa acesa e estamos aquecendo outro carvãozinho que vai tornar uma brasa acesa também. Então esse é o propósito do Evangelho. Nós recebermos e não sermos só para nós. Nós recebermos. E isso que é a ação do Espírito Santo. Isso é só através do Espírito. Porque de nós mesmos nós não podemos nada. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas é algo interessante que sobre a atualidade, né? Desse dom. Daquela manifestação que houve ali no dia do Pentecoste, os 3 sinais que foram visíveis, que é, primeiro, um vento impetuoso, segundo, línguas repartidas como de fogo, são o segundo sinal, e o terceiro sinal, falaram em outras línguas. Desses 3 sinais, somente o último permanece,
que é o falar em línguas. Nós não vemos mais o vento impetuoso, né? Nas Não nossas quer dizer reuniões. que é impossível acontecer, né? Não, lógico que não, mas aquele sinal que houve ali, que teve naqueles dias, nós não vemos, mas nunca mais Foi viu isso naquele acontecer dia. por aqueles dias. E também aquelas línguas, né, repartidas como de fogo, também foram naqueles dias. Nunca mais ouvimos e citamos esse tipo de caso. Mas a língua, o falar em língua, isso acontece. E é interessante, até aproveitando o gancho ali da irmã Noelina, né, ela está dizendo, dando a experiência, que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo com uma língua, um tipo de língua, uma língua. E depois, com o tempo, ela foi renovada e recebeu outro tipo de dom, outro tipo de língua, outra língua. Né? Isso fala da variedade, né, que podemos ter. Né? Paulo ele cita, né, que ele fala em 1 Coríntios 14, né? Ele fala que o que fala língua, ele edifica a si mesmo. Ele edifica a si mesmo. Por sinal, quando ele cita aqui, olha, eu quero até que todos vocês falam línguas estranhas, ele dizendo aqui no versículo 5, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em língua estranha, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E Paulo tinha autoridade nisto, e quando ele diz no versículo 18, e dou graça a Deus, porque falo mais língua que todos vós todos. Ele tinha uma variedade de língua fantástica, dons do Espírito Santo, né? O cara era bilíngue mesmo, né? Falava muitas línguas. Então, ele tinha essa variedade. Então é algo de Deus. Né? Você recebe hoje uma língua, de repente amanhã você busca, ora, o Senhor te dá uma outra língua, né? E não tem idade. Né? Nós estava ouvindo ali o testemunho da irmã, que ela estava, a irmã Yara, né? Ela foi batizada antes do batismo nas águas. As experiências, olha que experiência fantástica, né? Muito bonito, Yara, parabéns, que isso acontece com muitas pessoas. Antes de ser batizado nas águas, ela recebe o batismo no Espírito Santo. E também não tem idade. Crianças recebem o batismo no Espírito Santo. A Isabela, nossa filha, recebeu com 6 anos de idade, né? 6 aninhos, né? A Isabelle, a nossa filha, a nossa primogênita, recebeu o batismo do Espírito Santo com 6 anos de idade. O meu arquivo é a pastora Beth. Eu sou ruim de memória, viu? Meu Deus. Mas ela tem boas lembranças. E essa é uma lembrança que está aqui trazendo um testemunho, uma verdade. Né? Então, o batismo no Espírito Santo não tem idade. Né? Pode ser uma criança, como pode ser um adulto. É para todos. É para todos. Né? A manifestação é para todos. Amém. Amém. Né? Esse os planos de Deus é que todos venham ao arrependimento, né? Amém. Que todos tenham Cristo Jesus na vida e Ele não tem uns privilegiados, né? Esse nós precisamos compreender. Nós somos privilegiados, mas nós não somos os únicos. Nós somos privilegiados porque a graça nos alcançou, né? A presença do Espírito Santo nos alcançou. E quando nós falamos do Espírito Santo, nos faz assim ter desejo de correr para o nosso quarto, ajoelharmos ou dançarmos na presença do Espírito Santo, nos movimentarmos, porque o Espírito Santo é o movimento, né? Ali naquela manifestação do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, após Jesus ser assunto aos céus, que eles ficaram ali em oração, né? A presença, o incentivo do Espírito Santo, ele nos leva a momentos de intimidade com Deus, momentos de querermos estar mais na presença de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós sentimos liberdade, nós podemos sentir nos braços do Pai, né? Nós podemos sentir que o Pai está em nós e nós estamos no Pai. Essa é a diferença. Quanto mais nós participarmos, sermos participantes do corpo de Cristo, sermos mais participantes da presença de Deus, mas nós queremos sentir, não é verdade?
Pelo menos é assim que acontece comigo. Quanto mais eu participo, mais eu quero. Eu estou querendo aprender, muito mais eu quero ouvir e aprender. Se eu desejo compartilhar, muito mais eu quero compartilhar. Porque a partir do momento que você começa a receber, você não consegue ficar só para você. Você quer que outros também recebam aquilo ali que você está recebendo. Então, isso é grandioso. E o que é isso, na verdade? É a presença do Espírito Santo em você, é o fogo do Espírito Santo que consome todos os dias, e todos os dias está ali. Não, eu não fiz. Quando você não faz aquilo que você precisa, você fala para alguém sobre a Cristo naquele dia, você se sente assim, meu Deus, eu não falei nada hoje, eu tinha que ter feito e eu não fiz. Mas entenda que tudo acontece para a glória de Deus, para que nós possamos crescer em Deus e aprimorarmos no Senhor. Não é verdade, pastor Walter? Porque a gente precisa ter mais liberdade. A gente precisa compreender que Deus tem para nós em abundância. Nós não podemos ficar presos somente no conhecimento bíblico e não vivenciarmos esse conhecimento bíblico. Não podemos conhecer tanto das Escrituras, ler a Bíblia tantas e tantas vezes, estudarmos e estudarmos tantas vezes, descobrirmos cada analogia, cada palavra, o que significa cada coisa, e não deixarmos de dar liberdade para que esse é tempo de nós florescermos em Deus. É Amém. Tempo de nós florescermos e aprendermos mais do Senhor. Amém. É tempo de nós realmente adentrarmos a água do Espírito, irmos mais fundo na água e molharmos todo o nosso corpo, lavar todo o nosso ser e saber que Deus tem muito mais para nós. Amém. E Ele quer que nós tenhamos essa liberdade. Glória a Deus. Que a água é um dos símbolos, né, da presença doce do Espírito Santo, como o óleo, o fogo, e que Deus te abençoe em nome Amém. De Jesus. Amém. Concluímos aí, né? Estamos chegando ao final. Deus abençoe. Nós aprendemos coisas preciosas, importantes aqui nesta manhã. Ficou bem claro que há uma distinção muito visível, né, entre salvação e batismo no Espírito Santo. Nós explicando aqui, ficou muito bem claro. E isso está ao nosso alcance, como você disse, pastor. Está ao nosso alcance. Tudo é uma questão de buscar com amor, com obediência, né? Com dedicação, com perseverança e com temor, com né? temor, sabendo que a gente vai fazer, né? Não sair por aí falando de nós mesmos, né? Mas falando com a autoridade de Deus. E Deus tem essa autoridade para você, viu? Deus Amém. Tem para você. Amém, amém. Deus abençoe ricamente, né? E nosso tempo aí, pastor? Nosso tempo já venceu. Olha, pastores, falar é um problema sério, né? Mas o nosso relógio já acusou ali que estamos no final. Amém? Obrigado você que está participando conosco aí. Deus abençoe, né? Todos vocês que estão conectados conosco. Deus abençoe a Nelma, a Guilmar, né? Os irmãos aí de Goiânia e todos vocês, a Yara também, muita gente está conectado, né? Nem todos estão escrevendo, mas tem muita gente conectada conosco. Vocês todos. E então, próximo domingo, Sunday morning, né? Nós estamos aí com esse tema maravilhoso, que é aprendendo, né, com a palavra de Deus, edificando com a palavra de Deus. É o que nós precisamos muito. Olha, próximo domingo nós vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. A Maria, Deus abençoe Maria, está aí, todos vocês, né? E que vocês tenham um domingo maravilhoso, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Queremos convidar vocês a estar conosco hoje no grande culto aqui às 6 da tarde. O nosso culto é às 6 da tarde até às 8 da noite, né? E então você é o nosso convidado especial. Vem estar aqui
no nosso Pode assistir maravilhoso online culto. também, E né? também pode assistir, para quem está longe, poderá participar, assistir aí através do canal da Lifeway Church no Facebook, tá bom? E depois você poderá rever, compartilhar aí mais um pouquinho, entender mais, pode entrar no canal do YouTube também. Esse vídeo vai estar Qualquer ali. dúvida, né? Pode perguntar. Pode né? escrever, pode mandar mensagem. É o que nós falamos aqui hoje pela manhã, já iniciando, né? O que nós falamos aqui? Nós não estamos aqui para um debate teológico. Nós não estamos aqui. Nós viemos aqui para compartilhar uma experiência pessoal, falar de coisas simples e fáceis de entender sobre esse assunto extremamente importante que é o batismo do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando para terminar. Eu orei para começar, você vai orar para terminar. Amém? Deus abençoe você. Obrigada pela sua presença. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te damos graça, Sim, Deus, ó Pai, em nome de pelos Jesus. teus filhos amados, ó Sim, Deus, Pai. que participaram Te conosco, louvamos, pela agradecemos oportunidade, a a Ti. graça que o Senhor tem nos dado, Sim, Senhor, verdade, de podermos Deus. aprender mais do Senhor É verdade. e compartilharmos, Senhor, daquilo que temos Obrigado, ouvido e Senhor aprendido, ó Jesus. Deus. Pai, Obrigado. fortalece os seus filhos, enche eles da Muito tua obrigado, presença, Deus. da doce presença do teu Sim, Espírito papai. Santo. Aqueles que Oh, desejam meu Deus. receber o dom de língua, Senhor, louvamos, manifestem ó neles, Deus. Senhor Jesus, Te o louvamos, teu ó poder, ó Deus, porque nós acreditamos, ó por Deus, que o tudo, teu poder Jesus. se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Sim, é Senhor. verdade, É o teu verdade. poder que nos move e nos conduz, ó Sim, Deus. Jesus. Obrigada pela vida dos teus filhos. Dê a Sim, eles ó Deus. um restante Em de nome dia de Jesus. super abençoado em ti, ó Sim, Deus, que eles possam desfrutar É e se verdade. alegrar e Sim, ó louvar Pai. o Senhor pela Obrigado graça por manifesta tudo, Deus. através da presença do Obrigado, Espírito Pai. Santo. Em No nome de Jesus, nós oramos Em nome e te de damos Jesus. graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, né? E que nós vamos nos rever no próximo domingo, né? E em nome de Jesus vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção, tá bom? Próximo domingo nós teremos aqui a participação com o pastor Elismael. Nós vamos estar todos os domingos, né? Vamos ter esse revezamento, né? E eu acredito que é muito importante para nos auxiliar em todos esses aspectos aqui, tá? Que Deus vos abençoe maravilhosamente. Em nome de Jesus, que a graça e o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.